Fala rapaziada que se liga no Interação, aqui é a professora de História Lissandra e vamos para mais uma resolução do nosso simulado de maio. Dessa vez, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os aspectos de Brasil, Império, República e também dos ideais iluministas, tá? Então, nossa resolução de simulado da ex-PSEX, tranquilo? Então, misturando então história do Brasil e história geral, de boa? Então vamos lá. O descobrimento do Brasil foi parte do plano imperial da coroa portuguesa no século XV, embora não houvesse interesse específico de expansão para o Ocidente. Então, o que a questão, o comando da questão está chamando a atenção? Está chamando a atenção para o fato de que, inicialmente, a América não era o ponto principal de atenção do quê? Do Império Português. Digamos que ele é um desdobramento da expansão marítima, mas que ao longo do processo vai se tornar importantíssimo. Então vamos lá. Essa ideia de continuar o processo de expansão, incluindo a América, tinha um motivo. E qual seria o motivo? Quanto mais terras, melhor. Quanto mais possibilidades de regiões fornecedoras de matérias-primas, de metais preciosos, de mão de obra, o quê? Melhor. Sendo assim, embora não houvesse interesse de cara específico, determinado, já sabia-se que ia fazer na América, né? Eles não tinham esse projeto determinado com a América. Mas ter terras na América era importante por quê? Letra A posse de terras no Atlântico Ocidental consolidava a hegemonia portuguesa neste oceano. Aí, a resposta é essa. Eu adoro quando vem a resposta de letra A, né? Que a gente já mata, mas aí tem que ficar o quê? Vendo o erro das outras. Então, assim, lembrando, a América não entra de imediato como principal o quê? Objetivo da expansão. Mas ter terras na América era importante para fortalecimento desse Estado moderno. Letra B fala, o Brasil era uma alternativa mercantil? Não era, porque, primeiro, nem se sabia o que tinha aqui. Quando se chega aqui, só tem mato, né? Então, assim, não era uma alternativa. Não no período inicial, tudo bem? C, o desvio da Esquadra de Cabral seguia a mesma inspiração de Colombo para chegar às Índias? Negativo. As Índias já tinham sido, o trajeto para as Índias já tinha sido o quê? Delimitado anteriormente à chegada do Colombo, tudo bem? Com Colombo, do Cabral, tá? O Pedro Álvares Cabral vem na missão mesmo de encontrar alguma coisa que no caso vai ser o Brasil. D. A procura das terras no Ocidente foi uma reação de Portugal ao Tratado de Tordesilhas, que o afastava da América. Como é que era o Tratado de Tordesilhas mesmo, galerinha? Dividia a terra entre Portugal e Espanha. Então, não tem nenhum tipo de afastamento, não. Essa descoberta foi mero acaso, provocado pelos intempéries que desviaram a esquadra da rota da Índia. Gente, e achar que a chegada de Cabral e sua frota gigantesca na América, mais especificamente no Brasil, foi uma sorte, um sopro do destino, é ser muito ingênuo ou ingênuo, porque ninguém vai, no caso ninguém, Estado, né? O Estado moderno não iria juntar gente, dinheiro, barco para rasgar assim, né? É óbvio que as primeiras navegações, ou seja, os primeiros movimentos de navegação são movimentos meio que ao escuro, mas isso é o quê? Lá no início do século XV, 1405, 1414, a gente está falando de 1500, a gente está falando de quase o quê? Um século depois do início da expansão, então não tem mais ninguém o quê? Bobo nessa história, tá? Então, cuidado para você não ser pego aí por uma intuição um pouco ingênua, tá bom? Sendo assim, a resposta da nossa primeira questão do simulado da SpaceX é letra A, tranquilo? Vamos para a segunda questão. Sobre o processo revolucionário francês, entrando então aqui que eu falei das ideias iluministas, iniciado em 1789, é correto afirmar que. Então, 1789 marca o fim do Antigo Regime, né, ou o início desse fim do Antigo Regime na Europa, que vai trazer consequências para todo mundo, inclusive para a América, né, lembrando que
a Revolução Francesa é um ponto de partida para uma série de mudanças em relação ao pensamento político, econômico desse mundo contemporâneo, tá? Então vamos lá, o que é correto afirmar? Letra A, foi um movimento conservador, liderado pela aristocracia francesa. Para por aí, porque a gente sabe que a Revolução Francesa é burguesa. Falou de aristocracia, tá falando de nobre, então tá errado. Letra B, foi um movimento revolucionário que levou à universalização, ou seja, tornou universal conceitos de liberdade, igualdade e fraternidade. Perfeito, não é isso? Letra B, então, a nossa resposta. Só para confirmar, C, inspirou um movimento de libertação dos Estados Unidos da América. Gente, é só você saber que os Estados Unidos se tornam independentes o quê? Um pouquinho antes, em 1776, então errado. D, foi um movimento de inspiração socialista? Não, né? O socialismo ainda não existia enquanto ideologia. O socialismo é uma ideologia de 1848, ou seja, da segunda metade do século XIX. Levou a um aumento do poder real, inspirado nos surgimentos teóricos do absolutismo. Gente, se a Revolução cortou a cabeça do rei, lá na guilhotina, como é que ela fortaleceu o rei? Então, contraditório, sendo assim, confirmada a nossa letra B, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Terceira questão. Vamos falar então de reforma, interessante, porque é um tema bastante abordado na SpaceX, né? Na Idade Moderna, normalmente cai reforma e as questões sobre o absolutismo são recorrentes. Então vamos lá. Uma das principais críticas sofridas pelo Papa no século XVI, decisiva para a eclosão do movimento conhecido como Reforma Protestante, foi a concessão de atos pelos quais a Igreja Católica perdoava os pecados do cristão, garantindo-lhe o ingresso no paraíso. Esses atos de perdão do pecado ficaram conhecidos como... essa aí é clássica, né? Contra o que o Martinho Lutero, que é o líder aí dessa Reforma Protestante, uma das principais críticas que o Martinho Lutero, lá no início do século XVI, vai fazer à Igreja Católica, é a venda do perdão. E a venda do perdão tem um nome específico, que é a indulgência. Então você só precisava procurar aí nas alternativas o termo indulgência, né? A venda de indulgência, a venda do perdão. Assim, você pode estar pensando, caramba, professor, eu vou ter que decorar, mas, na verdade, essa questão está trazendo um termo que é bem recorrente. Sempre que você fala de reforma, você vai lembrar, você vai ler, vai mencionar alguma coisa sobre indulgência. Por isso que se torna fácil. Sendo assim, a resposta, heresia não, dogmas não, simonia não, indulgência, letra D. Promessas também não, então indulgência. Lembrando que simonia, né, seria você transformar elementos teoricamente que não eram sagrados em coisas sagradas. Por exemplo, dizer que você tem uma lasquinha da madeira da cruz de Cristo e que aquilo ali, se você tiver, comprar, adquirir, vai fazer de você mais santo, enfim. Então isso seria simonia, né? Você transformar relíquias, coisas históricas de um determinado período religioso e tal, em uma coisa sagrada, tá bom? Mas no caso a gente está falando da venda de perdão, estamos falando de indulgência. Então, letra D. Vamos para a quarta questão. Assinale a alternativa que não contém uma característica referente ao segundo reinado, ou seja, Brasil Império. Então, se é a que não contém, a gente está falando de o exceto, correto? Então vamos lá. Letra A. É a característica do segundo reinado o fim do tráfico negreiro? Sim, não é isso? Lá em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz. B. Elaboração da primeira Constituição Brasileira? Gente, é no segundo reinado, ou seja, no segundo governo imperial do filho do Dom Pedro I, Pedro II, que a gente vai elaborar a primeira Constituição? Não, né? Então, de cara, essa daí já é a letra errada, a letra B, né? A primeira Constituição é de 1824, outorgada pelo Pedro I durante o período do primeiro reinado. Então, letra B errada. Aí C, ele fala do café como um grande produto de exportação, tá correto. Início da propaganda republicana também está correto, né? Principalmente após a Guerra do Paraguai.
E a própria letra E falando da Guerra do Paraguai. Então, assim, reparem, né, que são questões que aparentemente são questões assim, caramba, professor, eu tenho que ter decorado certas coisas. Na verdade, você não tem que ter decorado. São elementos que ela está trazendo de características que são características batidas, sempre faladas, sempre disponíveis para você no seu material ou em qualquer livro didático que você for estudar, qualquer material de história. Não tem nenhuma característica assim que você nunca ouviu, né? Tranquilo? Então, assim, a ideia é você perceber que existem coisas gerais, né, características que são mais gerais, que sempre vão aparecer, que vão sempre determinar como era o funcionamento de um certo período histórico, tá? Então, nossa quarta questão, resposta correta é a letra B. Beleza. Quinta questão. Em julho de 2011, faleceu o ex-presidente Itamar Franco. A respeito de sua chegada ao poder e do seu governo, é correto afirmar que, mais uma questãozinha aí de Brasil, porém república, né? Mas uma república recente, a gente está falando do governo Itamar Franco, um governo que vem o quê? Dos anos 90, pós-impeachment do Collor, né? Então, para você que está nas turmas iniciais aí, nas turmas que estão com conteúdo iniciado há pouco tempo, talvez você tenha dificuldade, mas não tem problema, porque você tem que começar a entender que a prova, ela não vai vir o quê? Uma mãezada, né? Com a sequenciazinha de tempo. Essa aqui é do século XIII, essa aqui... Não, ela vai vir misturada e você vai ter que matar no peito e resolver, tá bom? É uma questão que talvez, né, ficasse fácil de você resolver se você tivesse a manha de estar sempre fazendo o quê? Linha do tempo, uma coisa que eu sempre indico a vocês. Então, pega lá, linha do tempo da nova República Brasileira, que vai de 1985 até, digamos, 2014, 2015. Coloca lá na sua linha do tempo quais foram os governantes que passaram por ali. Fulano, Beltrano, Ciclano, de quando a quando? Quais são as características desses governos? Se você está fazendo isso, fatalmente você de cara já ia procurar uma alternativa que falasse que o nosso glorioso aí, Itamar Franco, teria assumido pós-impeachment do Collor e teria sido responsável, né, pela implantação, enfim, elaboração do plano real, do qual o Fernando Henrique Cardoso depois vai usufruir quando assumir em 1994. Então vamos lá. É correto afirmar que, letra A, venceu Luiz Inácio Lula da Silva o primeiro turno das eleições disputadas em 94? Não, né? O Lula só entra no governo em 2003. B, venceu Luiz Inácio da Silva nas eleições de 89. Então, na verdade, desculpa, está dizendo que o Itamar Franco que venceu. Não, na verdade, quem disputa as eleições em 89, aí que da letra B que está falando, com o Lula é o Fernando Collor. O Itamar é vice, tá bom? Na letra A, está falando que o Itamar venceu o Lula em 94, mas não, na verdade, quem vence é o Fernando Henrique. Por isso que eu falei da linha do tempo, que é importante. C, assumiu a presidência após o processo de impeachment do presidente Fernando Collor e, com seu ministro, Fernando Henrique, implementou o Plano Real. Perfeito. Então, essa é a resposta. Letra C. Tranquilo? Aí a letra D fala, foi eleito em janeiro de 85? Não. Quem é eleito em 85 é o Tancredo, ele falece e quem assume é o seu vice, o Sarney. Então, errado. Letra E, foi eleito em 94 devido ao sucesso do Plano Real. Quem é eleito em 94 com o sucesso do Plano Real é o Fernando Henrique Cardoso. Poxa, professora, fiquei aqui embananado. Então aproveita essa questão e já, se você não tem, já monta no seu caderno uma linha do tempo, dever de casa aí, depois da nossa resolução do simulado, sobre a nova república. 1985 até 2016. Coloca lá quem vai de tal a tal período, quem é o presidente, quem é o vice, se alguém morre, se alguém sofre impeachment, beleza? Então faça isso. Se você teve dificuldade, que você vai ver que vai dar uma clareada aí na sua visão geral, tranquilo? Então, resposta é letra C, e se você teve dúvida, faça a linha do tempo, tá? Última questão, então, falando. Que expressão é utilizada pela historiografia para explicar a relação entre Inglaterra e suas 13 colônias? Caramba, essa daí eu puxei do baú, hein?
falando de ideias iluministas, falando de como a Inglaterra vai se relacionar com a sua colônia na América. Se liga, galera. Uma coisa que eu gosto de chamar a atenção é que um dos motivos que levam à independência dos Estados Unidos, ou pelo menos a esses colonos, né, tentarem se tornar independentes, é o fato de que há uma mudança de postura da Inglaterra em relação à sua exploração metropolitana colonial. Em outras palavras, Inglaterra tratava a sua colônia de uma forma, né, as suas 13 colônias de uma forma, e num determinado momento passa a tratá-la de outra forma. Que forma era antes e qual forma era depois? Antes há um tratamento um tanto quanto flexível, porque a Inglaterra não precisa do dinheiro para sobreviver, ou seja, a Inglaterra possui outras fontes de produção de riqueza, que não somente as suas colônias. Por isso, há uma relativa flexibilização. Quando acontece, né, uma crise econômica na Inglaterra, principalmente pós-Guerra dos 7 Anos, que é uma guerra com a França, a Inglaterra se torna um tanto quanto endividada e vai aproveitar-se da posição de metrópole para o quê? Sugar o que ela pudesse sugar da sua colônia, no caso, os Estados Unidos da América. E é nessa mudança de postura que a gente vê a independência acontecer. Professora, como chamamos, então, essa flexibilização inicial da metrópole Inglaterra com sua colônia, lá as 13 colônias da América? Chamamos de, letra A, pacto colonial? Não, né? Porque o pacto colonial é uma coisa exclusiva. Chamamos negligência salutar? Exatamente, né? A negligência salutar é o famoso vista grossa. Estou fazendo vistas grossas, ou seja, estou fingindo que não estou vendo que era para eu ser de um jeito e eu estou sendo de outro. Então, a resposta correta é letra B. Beleza? Confirmando, C, exclusivo comercial. D, comércio triangular é a balança do comércio favorável. Não, então, resposta correta, letra B. Tranquilidade, pessoal? Então, fizemos a resolução do nosso simulado da SpaceX do mês de maio de história, mesclando história geral, história do Brasil, passeando um pouco entre Brasil Império, Brasil Colônia, Brasil República, trazendo algumas questões da Idade Moderna, de Iluminismo, ou seja, tentando abarcar, né, aquilo que a gente acredita que é o caminho aí das questões para a sua prova. Espero que vocês tenham ido bem. Quem não foi, resolve de novo, fazendo anotações, enfim, tentando descobrir aonde que você deu um vacilo aí e perdeu a sua alternativa, tranquilo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!